Pois bem, pessoal, retornando aqui então ao artigo 36, que trata da nossa remoção. Veja que conceitualmente a remoção é uma figura muito tranquila. Remoção nada mais é que o deslocamento do servidor. Aí a lei fala, tudo bem, a pedido de ofício, no âmbito do mesmo quadro. Pessoal, o que eu vou colocar aqui até pode ser tecnicamente meio incorreto, mas ajuda para a gente não ter uma ideia errada, final do que é a remoção. Que essa palavra quadro, que a lei apresenta, significa órgão ou entidade. Então está dizendo aí, é porque nós vamos ver daqui a pouco a redistribuição, e ela não ocorre necessariamente no mesmo quadro. Ela ocorre no mesmo poder. Então, por exemplo, se eu for ler o 36 caput solto, eu vou dizer, poxa, um servidor então da Receita Federal vai ser removido para outro órgão da própria Receita Federal. Um servidor do IBAMA vai ser removido para outra unidade do próprio IBAMA, da entidade administrativa. Poxa, mas então pode haver mudança de cargo, desde que dentro do órgão entidade. Evidentemente que não, né, pessoal? Então, na verdade, a remoção, estou indo um pouquinho além, tá, pessoal, da literalidade do estatuto, porque aqui deixou incompleta a matéria. A remoção se dá, vou botar entre aspas, no mesmo cargo. Eu boto entre aspas porque tem gente que está certo. Em termos de denominação formal, o cargo é a cargo de mesmas atribuições, mas como tu vai mudar a lotação, tu pode dizer que é outro cargo de mesma natureza de trabalho, mesmo nível de atribuições, em outra lotação. Mas para nós entender, a remoção se dá no mesmo cargo. Um agente da Polícia Federal, lotado numa unidade da Polícia Federal, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se for removido para o Rio de Janeiro, vai ser removido como agente da Polícia Federal. Pois bem, com isso em mente, pessoal, vamos voltar aqui analisando essa figura. Então, tudo bem. Genericamente, então, a remoção, deslocamento do servidor, pedido de ofício, no âmbito do mesmo quadro e no mesmo cargo, com ou sem mudança de sede. Frisei isso no final da outra aula, mas cuidado, pessoal, é questão de prova. A remoção pode não envolver alteração de município no qual o servidor está lotado. Por exemplo, se tu estiver numa cidade como Foz do Iguaçu, nós temos lá, além da Delegacia da Receita Federal e de uma cacetada de aduana da Receita, nós temos a Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Órgãos diferentes. A Receita Federal e a Delegacia da Receita de Julgamento. Dois órgãos diferentes na estrutura do Ministério da Fazenda. Então, tranquilamente, como nós vamos ver aqui em que situações, pode haver uma remoção do servidor, de um analista da Receita, da Delegacia da Receita Federal para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ambas localizadas na mesma sede, no mesmo município. Pois bem, após essa visão panorâmica da remoção, vamos analisar aqui as diferentes modalidades de remoção. Então, olha só. A primeira, a remoção de ofício no interesse da administração. Essa remoção de ofício, pessoal, ela dá muita margem, como nós sabemos, para as questões que envolvem teoria geral de ato administrativo. É a remoção que tem, deixa eu colocar aqui em azul, como finalidade, e aí a finalidade específica, né, pessoal? Lembrando aqui a teoria geral de ato administrativo, que diz que todo ato deve satisfazer o interesse público e também a sua finalidade específica, que é aquela definida em lei. Pois bem, a finalidade específica da remoção de ofício, a gente conclui a partir da leitura do conceito e do inciso 1. Remoção do deslocamento do servidor. E a remoção de ofício é a remoção do interesse da administração. Qual o deslocamento do servidor? Qual é o interesse da administração do deslocamento do servidor? É preencher uma necessidade de pessoal em certo órgão, em certa entidade administrativa. Então, preenchimento de uma necessidade de pessoal
em certo órgão ou entidade administrativa. Tranquilo, né, pessoal? Realmente não tem mais o que falar da remoção de ofício. A administração, por exemplo, existem 200 cargos de técnico com lotação da Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu. Na verdade, tem 30, vamos assim dizer, que estão a mais, que não correspondem às reais necessidades de serviço daquela unidade da Receita. Por outro lado, está faltando servidores, há 200 analistas da Receita Federal lotados em Foz do Iguaçu e 30 realmente não tem porquê, estão além da necessidade de serviço. Por outro lado, está faltando a atuação de 40 técnicos da Receita Federal lá em Manaus. A administração pode tranquilamente, de ofício, determinar o deslocamento de 30 técnicos que estão hoje em Foz do Iguaçu para passar a exercer funções no município de Manaus. Esse é um exemplo bem simples de remoção de ofício no interesse da administração. Aí nós temos mais duas modalidades, ambas a pedido. A pedido, a critério da administração. O que significa isso aqui, pessoal? Vejam bem, pode quem quer, mas deixe a administração se assim bem entender. Aqui eu tenho uma competência do tipo discricionária, ou seja, é a administração que vai analisar a conveniência e oportunidade de deslocamento do servidor mediante pedido feito pelo próprio servidor. E aí chegamos, por fim, das modalidades de remoção listadas na lei, aquela mais solicitada nas questões de concurso. As questões de concurso, olhem só. Desculpa, remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Então, duas coisas aqui, tá, pessoal? A remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, ou seja, uma competência do tipo vinculado, uma competência vinculada necessariamente só se aplica quando o pedido do servidor é para passar a atuar em outra localidade. Então, bem claro aqui, ó, pessoal, como é que funciona a sistemática. Nós já vamos ver essas hipóteses aqui que se inserem no inciso 3. Em que o servidor pede uma remoção para outra localidade e tem direito ao deslocamento quando enquadrado o pedido em uma dessas três hipóteses aqui. Salvo essas três hipóteses aqui, no mais, a remoção a pedido se enquadra aqui. O servidor pede, a administração discricionariamente autoriza ou não o deslocamento. Então, aqui friso novamente sendo chato, tá, pessoal? Que a remoção de ofício no interesse da administração e a remoção a pedido a critério da administração não exigem alteração de localidade. Já a remoção a pedido independentemente do interesse da administração envolve sempre, necessariamente, alteração de localidade, de município de lotação do servidor. Pois bem, aqui, só um segundo. Aqui. A remoção de ofício, a remoção a pedido independentemente de interesse da administração envolve necessariamente mudança de localidade, de município, né, pessoal? Sede,
localidade são expressões sinônimas de município. Aí vamos então analisar as hipóteses em que o servidor tem direito ao deslocamento. As hipóteses aqui do inciso 3. Então, primeiro, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, olhem que bacana, de qualquer dos poderes, não só da União, mas também dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Então, olhem só, pessoal, aqui, ó, o cônjuge ou servidor, ele foi deslocado no interesse da administração. Eu tive aqui, por exemplo, uma remoção de ofício. Eu tive uma redistribuição, como nós vamos estudar aqui. Eu tive uma situação que houve uma reorganização de órgão ou entidade, no qual resultou a extinção ou declaração de necessidade de cargos. E aí os servidores estáveis ficaram em disponibilidade até seu adequado aproveitamento do outro cargo. E aí o aproveitamento se deu em localidade diversa daquela que até então estava lotado de servidor. Então, bem claro aqui que o deslocamento, para se justificar essa hipótese, o deslocamento do cônjuge ou companheiro tem que ser no interesse da administração. Então, não tem, por exemplo, seu cônjuge, ambos lotados atualmente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aí um dos cônjuges faz um pedido para ser removido para Florianópolis, Santa Catarina. O outro não vai, vão assim dizer, não vai a reboque por força dessa linha A, porque o deslocamento do seu cônjuge se deu no próprio interesse e não no interesse da administração. Pessoal, não vamos confundir aqui, ó, que alguns de vocês podem estar achando estranho. Ó. Qual é a modalidade de remoção no interesse da administração? É a remoção de ofício. Olha a expressão diferente da lei. A remoção a pedido, que é a competência discricionária, a lei se vale da expressão a critério da administração. Então, essa primeira hipótese aqui, aí é tranquila. Um servidor foi deslocado de ofício no interesse da administração. Aí o que ocorre? Se ele for um servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, o seu cônjuge ou companheiro tem direito à remoção independente do interesse da administração. Só por curiosidade aqui, pessoal, se cair literal assim tá certo? Certo tá. Mas veja que a lei aqui foi um pouquinho demais, né? Ó, não tem como aplicar isso, pessoal, se o cônjuge ou companheiro do servidor for servidor do Distrito Federal ou dos municípios. Porque a gente sabe que essa hipótese de remoção envolve alteração de localidade. Então, se o cônjuge ou companheiro do servidor for um servidor municipal, sua remoção, seu deslocamento só pode ocorrer no interior do próprio município. O Distrito Federal, como nós sabemos também, não compreende, não pode ser dividido em municípios. Então, na real, nós podemos ler isso aqui diferente e dizer o seguinte, que o servidor tem direito à remoção para outra localidade, desde que, para acompanhar, cônjuge ou companheiro, servidor civil ou militar de qualquer dos poderes da União ou dos Estados que foi deslocado, então, no interesse da administração. Primeira hipótese. Segunda hipótese, pessoal, bem tranquila, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste de seu assentamento funcional, condicionado, é claro, à comprovação por junta médica oficial. Ou seja, se tiver um parecer favorável de junta médica oficial, dizendo que por motivo de saúde é necessária a remoção do servidor, o servidor pede a remoção e tem direito a ter deferido o seu deslocamento. Mas aviso, né, pessoal, até para o interesse prático aqui. Não pense, por exemplo, que um servidor está lá no Rio Grande do Sul, sofre de uma doença, bronquite asmática, por exemplo, e tu vai poder pedir uma remoção para Recife, por exemplo, que aqui o clima é muito bom. A junta médica oficial vai declarar o quê? Que o clima gaúcho realmente prejudica consideravelmente a saúde do servidor. Mas tu não pensa que a partir daí tu vai poder escolher a melhor localidade. Quem vai definir, te dando um rol de opções é a própria
administração. E aí tu pede, se assim tu entender que cabe o pedido. Pois bem, pessoal, aqui fechamos. Na próxima aula encerramos remoção e tratamos já da redistribuição. Obrigado.